E sabe de uma coisa? Queria só dizer uma coisa para vocês. Deus não precisa dos nossos instrumentos. Deus não precisa dos nossos recursos. A única coisa que Ele precisa é da nossa confiança, da nossa certeza de que tudo é possível para aquele que crê, da nossa certeza que os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus, da nossa certeza de que Ele é socorro presente no tempo da angústia, da nossa certeza de que Ele é o meu pastor e que nada me faltará. Que são textos das Escrituras que nós vivemos recitando e recitando repetidas vezes, e por tantas vezes temos dificuldades em crermos que isto é verdade. Então colocamos os nossos barquinhos à disposição dele, e ele não toma o nosso barquinho, e nós nos decepcionamos. Por exemplo, Elias Elias foi alimentado lá no Querite, foi alimentado por um corvo. E o corvo trouxe no seu bico para alimentar Elias carne. Corvo alimenta-se de que tipo de alimento? Ele é carnívoro ou herbívoro? Carnívoro. E ele pegou a carne, uma carnezinha saborosa. Garanto que o corvo foi tentado a comer aquela carne, mas o Senhor havia tirado a fome dele, o desejo dele de comer carne, e levou até Elias, para que o corvo alimentasse Elias. Você usaria um corvo para levar mantimento para um profeta em lutas, em desespero e em dores? Você usaria um corvo para levar carne? Mas jamais. Estou certo que você providenciaria um caminhão frigorífico para levar até lá, para evitar qualquer tipo de destruição do alimento. Pois não foi assim. O Senhor usou o corvo. Tantos exemplos nas Escrituras. Moisés abriu o Mar Vermelho de que forma? Com uma vara. Apenas em função da obediência ao Senhor. O Senhor disse: use isto, faça assim, estenda, e você vai ver o que vai acontecer com o mar. E o mar se abre. Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E sobejaram muitos pães e muitos peixes para alimentar outras multidões, tantas quantas viessem buscar. Quer dizer, você seria capaz de alimentar uma multidão com mais de quase 15 mil pessoas com 5 pães e com 2 peixinhos? São instrumentos loucos. E ele tomou aqueles pães e aqueles peixinhos das mãos de um menino que o ofereceu, e ele alimentou a multidão, e ainda sobrou. Agora, quais os instrumentos que você tem usado para resolver estas questões da sua vida? Quais os instrumentos? Quais os instrumentos que você tem tomado em suas mãos para buscar solução dos problemas em Deus? É o caminho do altar? É o caminho da intimidade com Deus? É o caminho da sua palavra? É o caminho do jejum e da oração? Que eu tenho dito aos nossos líderes e pastores em São Paulo e fora de São Paulo, em outros lugares, a mesma coisa que estou dizendo com vocês aqui agora. Que coisa terrível, que nós nos tornamos tão autossuficientes nesta era que estamos vivendo, uma era da cibernética, que a gente tem os recursos da informática, e nós temos nas nossas mãos todas as vantagens da comunicação rápida, instantânea, e tudo para nós é instantâneo. A gente busca, como o café solúvel, uma fé solúvel, uma fé que resolva os nossos problemas de pronto. Quando eu vejo esses grandes programas de cura divina, de libertação e cura divina, eu fico pensando, mas é isto só que o homem precisa? É de cura física? Claro, tão bom as pessoas ficarem livres das suas enfermidades e doenças, ainda mais num país como o nosso, quando a gente tem carência de recursos médicos e hospitalares e por aí afora. Mas quero lhes perguntar, é isto que o homem precisa? É deste tipo de cristianismo que cauteriza a mente das pessoas e que cria um verniz na vida das pessoas quando elas estão desesperadas, ansiosas, buscando em Deus respostas para a angústia da sua alma? E muitas vezes essas enfermidades representam problemas interiores, traumas interiores,
rancores, ódios, ressentimentos, marcas que estão lá, falta de perdão, falta de acerto na sua própria vida, quebras de leis espirituais, até de leis físicas, de leis morais que estão sendo quebradas, e nós achamos que é como vara de condão. Estou aqui, aí Deus faz assim, pronto, já resolveu, ficou curado, libertado, resolveu todo o problema. E quero dizer para vocês que esta não é a solução. A Escritura de fato nos ensina que quando impomos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas Jesus disse que o caminho para entrarmos no reino de Deus é através do arrependimento e da conversão. Este é o caminho do arrependimento, tristeza profunda pelo fato de ser eu pecador, miserável, indigno de entrar no reino de Deus. E por causa desta consciência do meu pecado, arrependido, confesso o meu pecado, e Deus me transforma numa nova criatura pelo poder restaurador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina o caminho dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O Evangelho de Jesus nos leva ao arrependimento e à nova vida. Então, Jesus nos ensinou: então estes sinais seguirão os que crerem. Agora imporam as mãos sobre os enfermos, os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E expulsarão os demônios. Proclamarão as verdades do reino de Deus. E o reino de Deus tomará conta, entrará, dominará o coração de cada um destes homens. Este é o plano e o propósito eterno de Deus, simplificado nestas pequenas frases. Então, meus amados, nossos instrumentos podem ser muito bonitos, mas não servem para Deus. Ele tem coisa mais importante para nós. Há alguns anos atrás eu vivi um momento difícil na minha vida mesmo, na minha família, muito difícil. E enquanto eu tentei reagir de acordo com a minha capacidade pessoal, os meus recursos, minha inteligência, minha sabedoria, minha competência humana, que a gente pensa que tem, quando eu imaginei que tudo isso tivesse valor, as coisas afundavam mais, até que eu resolvi ir para o caminho do altar, a oração e do jejum. E ao longo de um período de jejum e oração, Deus começou a responder-me as perguntas mais íntimas do meu coração. E essas respostas vieram em função da comunhão com Ele, com a sua palavra. Ele me levou a ter uma sede da sua palavra que eu poucas vezes tive na minha vida. E então Ele me ajudou a descobrir os caminhos que Ele tinha para me revelar. E me deu a resposta no meio da oração e do jejum. O jejum hoje é um ato sacrificial para muitos, quanto na igreja era um ato constante, normal. A igreja cristã jejuava e orava, e jejuava e orava. Não só os líderes da igreja, mas a igreja. Então, sabem, meus queridos, nós temos desaprendido. O cristianismo é solúvel. Chá, café, leite, fé, tudo é solúvel. É para agora. Passe de mágica, instantâneo. Não preciso me arrepender. Não preciso começar uma nova vida. Não preciso voltar ao meu passado e acertar. Não preciso pedir perdão. Não preciso me arrepender dos meus pecados. É só continuar, porque Deus está me apoiando, afinal de contas Ele me curou. Ele me curou. Eu não me impressiono com nenhuma cura. Acho fantásticas as curas que são muitas vezes experimentadas por pessoas que têm fé, confiam em Deus. Eu sei disso. Mas isso não garante a ninguém o acesso ao reino de Deus. Meus instrumentos não servem para Deus. Os nossos queridos discípulos deixaram o barquinho e o que aconteceu? Jesus não tomou o barquinho. Vamos repetir? Jesus não tomou o barquinho. Vamos repetir novamente? Vamos ver já qual é o instrumento que ele usou. O verso 17 diz que, desse texto que nós estamos lendo com vocês, diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. Aqui eu encontro a segunda resposta. Deus muitas vezes se atrasa, demora para conduzir-nos à esperança. Conduzir-nos à esperança.
porque quero dizer uma coisa a vocês: fé que não repousa na esperança não é fé. Fé que não repousa na esperança convicta de que a resposta virá do alto, que a resposta vem do Senhor, que nós vamos ser recebidos por Ele, abençoados por Ele, que de verdade 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Se nós não confiamos nesta declaração que é verdadeira e honesta, vindo da parte de Deus e de sua palavra, nós estaremos completamente prejudicados na nossa falta de experiência com Deus. Então aqui diz a Escritura que Jesus ainda não viera ter com eles. Considerando, como disse a vocês, que este texto foi escrito por João, e que João, o discípulo João, era uma figura importante neste evento, era uma testemunha ocular, ele estava presente, ele viu estas coisas todas. Fica aqui demonstrado que parece que a lição foi aprendida pelos discípulos, porque João enriqueceu a teologia da esperança quando ele acrescentou um significativo e determinante ainda. Jesus não viera, mas os discípulos ainda criam que ele viria. Jesus ainda não viera ter com eles, ainda no sentido de que não veio até agora, mas a gente crê que ele virá. Não respondeu até hoje, mas eu creio que ele responderá. Está demorando tanto, mas eu sei que ele não deixa de me ouvir. Estou passando por lutas e crises, mas ele não deixa com que esta minha crise e luta seja maior do que a minha possibilidade de experimentar uma vida de abundância e de vitória. Ainda não viera ter com eles. Quando Deus se demora, Ele demora exatamente para levar-nos à esperança. E a esperança só é esperança no meio do atraso e no meio da demora. Se não houver atraso e demora, não existe esperança. Se está atrasando e se está demorada a resposta, eu estou esperando, é porque existe esperança no meu coração de que seja respondida a minha súplica, a minha petição.